Convido você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Lá no comecinho do Evangelho de Lucas, nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus. E eu agora, Edi, já não está mais aqui, eu posso tirar minha máscara. Depois eu ponho de novo. Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2. Nós lemos assim. Lucas 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Entenda aí que César era o grande imperador romano, e todo o império romano tinha que se alistar, tinha que se recensear, se cadastrar. Não era só aquela região, é onde havia domínio romano. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Yeshua, de Jesus, que lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, pai e mãe, segundo a lei de Moisés, a mãe e o filho, isso estava na lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo está escrito na referida lei, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor,
despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filho de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, o qual era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, por tantas coisas que nós lemos aqui essa noite. Bendito seja o Teu nome. E nós queremos, Senhor, Te pedir que Tu fales aos corações aqui essa noite. Que a meditação, a reflexão da Tua palavra nos leve, Senhor, a nos posicionar diante de quem o Senhor é. Bendito sejas, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como você se posiciona diante dessa história? Qual é o teu posicionamento diante do que você acabou de ouvir? Nós vivemos uma época onde nós precisamos muitas vezes nos posicionar em relação a qualquer assunto. Existem posições políticas, existem posições teológicas, sociais, e cada um tem a sua posição, o seu posicionamento em relação a vários assuntos. E frequentemente, e eu sempre cobro isso na minha casa, cobro isso dos meus filhos, precisamos nos posicionar. De que lado você está? De que lado você está dessa história? E aqui nós vemos no relato do nascimento de Jesus, pessoas que se posicionaram. Interessante, eu queria falar sobre esses posicionamentos. Nós estamos quase aí na beirada de 2021, e eu creio que nós vamos precisar nos posicionar frente ao que vem por aí. Vamos ter que nos posicionar frente ao que está nos reservado. Nos está reservado. Posicionamento. Qual é o teu posicionamento frente a este personagem central dessa história? Quando nós falamos em Natal, nós falamos para muitos em presente, em Papai Noel, em sei lá o quê, pode aglomerar, não pode aglomerar, pode celebrar, não pode, ceia, peru, enfim. Mas quando nós lemos essa história, o personagem central é Cristo Jesus. É o nascimento do Senhor Jesus. E o posicionamento daqueles que estavam no entorno dele. É sobre isso que eu queria falar. Olha como esses entes, essas pessoas, esses seres, se posicionaram frente a este evento. E eu creio que você precisa se posicionar também frente a esta pessoa central, Jesus de Nazaré. Eu começo com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel apareceu lá atrás na história, lá em Babilônia, para Daniel. E ele disse para Daniel: saiu a ordem, e desde o princípio da sua oração saiu a ordem, e eu vim para te instruir, Daniel, acerca das coisas dos últimos dias. E foi esse mesmo Gabriel que apareceu a Maria. Gabriel, como anjo do Senhor, ele simplesmente obedece. Maria se posicionou. Quando ela ouve que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias, qual foi o posicionamento dela? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu estou aqui. Que se cumpre em mim tudo o que você falou. E aconteceu. José se posicionou. Sendo justo, não querendo infamar a sua esposa, resolveu deixá-la secretamente, porque pela lei de Moisés,
José poderia reclamar o apedrejamento de Maria por adultério, porque ela ficou grávida. E ele, sendo justo, ele a amava, ele resolve deixá-la secretamente, para que isso não acontecesse com ela. Porém, o mesmo anjo diz para ele: José, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Qual foi o posicionamento então? Qual foi então o posicionamento de José? A Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu. Se tem um personagem bíblico que eu quero conhecer, e vou conhecer na glória, é José. Exemplo de fé e de obediência, gente. E ele vai cuidar da sua esposa. Será que José teria ajudado no parto? Já pararam para pensar nisso? Provavelmente ele ajudou no parto. Ele que envolveu aquela criança e entregou aos braços de sua mãe. Isabel se posicionou sobre o ventre de Maria, e esta igualmente grávida viu seu ventre tremer. Quando Maria se aproxima de Isabel, o ventre dela, João Batista no ventre de Isabel, treme. Os pastores, ao ouvirem a milícia celestial, qual foi o posicionamento? Vamos até Belém, vamos ver essa maravilha que Deus nos deu a conhecer. Simeão viu o menino, tomou o menino nos seus braços e disse: agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ana, igualmente da mesma forma, profetizou e contava para todo mundo acerca daquele menino. Isso se chama posicionamento. Os magos viram a estrela lá no Oriente. A estrela foi vista lá no Oriente. E partiram. Gente, presta atenção, hein? Assim que Jesus nasceu, a estrela apareceu lá no Oriente. Eles estavam lá na Mesopotâmia, longe, hein? Eles estavam para lá do Iraque. E saem. Erram de cidade, já falei isso aqui. Vão para Jerusalém. Cadê o recém-nascido, rei dos judeus? Herodes fica sabendo. Jerusalém fica alarmada. Aonde que ele tem que nascer? Tem que nascer em Belém. Ah, é outra cidade? É. Então vocês vão lá, vocês voltam, me dá notícia que eu quero ir lá adorar o menino também. Para quem sabe quem era Herodes, Herodes não queria adorar o menino coisa nenhuma, ele queria matar o menino, porque ele não gostava de competição. Quando você vai para Israel, existe um lugar, uma ruína enorme lá, acho que é a maior de Israel, chamada Cesareia Marítima. César matou todos os seus governantes, exceto um, sabe qual foi? Herodes. Herodes construiu uma cidade para ele. E qual o nome que ele deu para a cidade? Cesareia, o nome do César, do imperador. Herodes, quando morre, manda colocar judeus num teatro, juntamente com mulheres judias, juntamente com seus filhinhos, e manda pôr fogo. E tranca aquele lugar. O que ele queria? Como eu estou morrendo, eu quero que mais pessoas chorem a minha morte. Esse era Herodes. Então ele não queria adorar. Que interessante. Os magos então partem, vão adorar, entregam seus presentes, ouro, incenso e mirra. Para quem não sabe, os magos chegam 2 anos depois e encontram o menino Jesus numa casa. Você acabou de ler o texto bíblico. Os magos nunca chegaram na manjedoura a tempo. Nem que pegasse carona com o meteoro chegaria. 2 anos depois. Suprimento, provisão de Deus para que Jesus, seu pai e sua mãe, pudessem ser sustentados no Egito pela matança de Herodes. Mas Herodes também se posicionou. Qual foi o posicionamento de Herodes? Mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu não quero que esse Jesus viva. O casal, José e Maria, agora como casal, criaram um menino em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. João Batista também se posicionou. Parente distante do Senhor Jesus, provavelmente primo de 1º ou 2º grau, nós não sabemos. A Bíblia diz que Isabel era parente de Maria.
E João Batista batizava no Jordão, clamando as pessoas ao arrependimento. E olha que João diz quando ele vê a Jesus. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós vimos hoje de manhã na aula. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu, João Batista, não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que eu diminua e ele cresça. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno. E o que fala da terra e fala das coisas da terra. O que veio do céu está acima de todos e testifica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita seu testemunho. Olha isso. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, sobre este permanece a ira de Deus. Talvez você pense que essas palavras são de Jesus, mas são de João Batista. Qual foi o posicionamento dele quando viu Jesus? Ele cresça, eu diminua. Ela pode ouvir, viu? A criança ouve a palavra, pode ouvir. Vamos lá. Bartimeu, o cego Bartimeu, pode deixar, João. O cego Bartimeu viu a Jesus. Quando? Quando que o cego Bartimeu viu a Jesus? Só depois que ele foi curado, mas ele ouviu a Jesus e foi curado pelos olhos da fé, e disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha isso. Ele creu e voltou a ver. Se posicionou. O centurião creu de uma forma elogiosa, ele disse: Senhor, basta uma palavra tua, e o meu servo ficará curado. Os discípulos creram. Zaqueu creu e mudou de vida. Privilegiado pela corrupção, passa a ser abençoador de pobres e de vidas. O leproso voltou para dar glórias a Deus. Ele voltou e Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Só um voltou para dar glória a Deus. Jesus se coloca como Deus: eu sou Deus, e esse é samaritano. Ele se posicionou. O cego de nascença reconheceu a Jesus e o adorou. Marta, Lázaro, Maria, creram nele, experimentaram a vida em Cristo, porque a melhor parte era estar com Jesus. Jairo creu e viu aquele que tem a vida em suas mãos e em suas palavras. Jesus diz para aquela menina, 12 anos morta: menina, levanta. O soldado na cruz ali creu: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Nicodemos e José de Arimateia creram nele, se arriscaram a tomarem o corpo de Jesus, porque um deles era fariseu. Nicodemos, ele creu. Jesus disse para ele numa noite: Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Uma vez alguém bateu na porta da minha casa e disse: olha, estou aqui te oferecendo o reino de Deus, olha essa revista, olha o paraíso, olha que bonito. Eu falei: a senhora vai entrar no reino de Deus? Ah, se Jeová achar que eu mereço. A senhora não tem certeza? Não. A senhora toca a campainha da minha casa e não tem certeza, é isso? A senhora já nasceu de novo? Não, eu não nasci de novo. Jesus falou: quem não nasceu no reino de Deus não vai entrar aqui. A senhora já nasceu de novo? Não. Falei: então por que trocou a campainha da minha casa? Tem certeza ou não tem? É isso que Jesus disse. É isso que o Senhor Jesus disse. Estar com Ele, crer no Senhor Jesus, é dizer: eu quero o que o Senhor fez na cruz por mim, eu aceito que foi no meu lugar. Isso é nascer de novo, gente. Você já nasceu de novo.
Porque quem não nasce de novo não entra, não só não verá, mas também não entrará no reino de Deus. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Muitos creram nele. Agora nós vamos falar rapidinho de um posicionamento ao contrário. O que fez Herodes? Mata ele. Os fariseus, saduceus, intérpretes da lei, injuriaram o Senhor Jesus em todo o seu ministério, o tempo todo. Enquanto eu estou pregando aqui, está vindo um pernilongo aqui, eu não sei se é bicho da dengue, mosquito, eu estou fazendo assim, né? Os fariseus eram piores, gente, imagina, gente cercando Jesus para ficar, olha, o tempo inteiro. Levaram uma mulher adúltera aos pés de Jesus, colocaram aos pés dele, a lei manda matar, e tu, o que dizes? Onde estava o outro? A lei mandava matar os dois, não era só a mulher não. E olha, minhas irmãs aqui, o maior defensor das mulheres não é o movimento feminista, é o Senhor Jesus. Não tem ninguém que defendeu as mulheres como ele. Está na Bíblia, vai ler. Olha a sociedade da época, o que Jesus fez e quem andava com ele. E Jesus disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Porque um pouco tempo antes Jesus tinha dito, quem não tem pecado aqui, pode jogar pedra. E eles foram embora, um por um, do mais velho até o mais moço. Foram embora. Quem tinha direito legal de pegar uma pedra e jogar nela? Quem não tinha pecado. Quem que estava diante dela e não tinha pecado? Jesus. O que Jesus faz? Mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Começa de novo. O meu Deus é especialista em recomeços, em histórias novas. Aquilo que está ruim, Ele deixa bom. Aquilo que está em trevas, Ele põe luz. Aquilo que está morto, Ele faz viver. Esse é o meu Deus. Qual é o seu posicionamento? Muitos se posicionaram, muitos não os quiseram. Os fariseus, saduceus, intérpretes da lei, o tempo inteiro tentando fazer Jesus cair. Eu falei de um leproso que voltou para agradecer. Os outros 9 ganharam a bênção aqui, ó, nessa vida. E perderam o reino celestial. Tem gente que quer cura aqui, quer o milagre aqui. Deus faz. Mas e o milagre da vida eterna, você quer? Se posicionou? Quantas vezes Jesus multiplicou os pães? Vamos lá? Quantas vezes? 2. Quantos comeram? Só no primeiro dia, mais de 7.000 pessoas. Gente, pão feito por Jesus, não devia ser qualquer pãozinho de padaria. O negócio era bom. Eu fui para Israel em 2015, eu vi um senhorzinho de uns 80 anos, levando um pãozinho num carrinho, saindo fumaça. Falei, para aqui, eu vou comprar esse pão agora. E nós começamos a comer no meio de Jerusalém, no meio da escada lá, aquele pãozinho. Uma festa, gente. Ô pão gostoso, eu nunca comi pão igual aquele. E Jesus multiplica o pão e dá para todo mundo, e peixe, sanduíche de pão com peixe, que maravilha. Quantos comeram? Todos, muitos, se fartaram, sobraram 12 cestos. E aí eu pergunto para você, quantos experimentaram o pão da vida? Que é Jesus. Quantos daqueles se fartaram de pães e perderam a vida eterna? Não quiseram, não creram, se posicionaram. Esse homem faz multiplicar pão, vamos segui-lo. Mas espera aí, o verdadeiro pão que desceu do céu sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não, esse eu não quero. Suas palavras são muito duras. Vai todo mundo embora. E Jesus diz para os discípulos, vocês querem ir? Podem ir também. Quantos se fartaram do pão da vida? Para pensar em Judas Iscariotes. Judas Iscariotes viu todos os milagres de Jesus. Todos. Ele viu Jesus transformar água em vinho, viu Jesus multiplicar pães, viu Jesus curar o olho de vários cegos, viu Jesus curar o cego de nascença, paralítico, fez aquela menina lá se levantar. E o que ele faz? Onde estavam os seus olhos?
Ele só estava preocupado com o lucro dele neste mundo. Traiu, e o resultado foi que ele tirou a própria vida. E Jesus diz a respeito dele: seria melhor não ter nascido. Qual é o teu posicionamento? Seu posicionamento? Os sacerdotes e os guardas do sinédrio blasfemaram, bateram em Jesus, cuspiram nele, entregaram-no à morte mediante calúnias e difamações. E o que fizeram os romanos? O açoitaram. Quando eu falo para criança, eu gosto de contar os açoites de Jesus. A gente vai batendo na mão e contando. Num primeiro momento elas riem, depois elas começam a sofrer junto. 39 açoites. E Pilatos cobra do povo um posicionamento. Pilatos se posicionou, lavou a mão, lavou a cara, se é que você entende a metáfora de cara lavada, lavou a mão e disse: não tenho nada com isso, mas se posicionou, não creu. E Jesus disse para ele: você não teria nenhum poder sobre mim se do céu não te fosse dado. Mas Pilatos cobra um posicionamento do povo. O que farei de Jesus chamado Cristo? O que a multidão gritou? Mata, crucifica-o. Qual foi o posicionamento do Senhor Jesus agora, diante do Pai? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus é Deus, Jesus é o Criador, Jesus é um com o Pai de eternidade a eternidade. E Ele se faz um feto no ventre de uma mulher humilde em Israel. Um processo gestacional de 9 meses. Jesus nasce, gente, o Criador nasce bebê, se faz bebê, e extremamente entregue como um bebezinho, uma criança, nos braços de sua mãe, que limpava-o, cuidava-o, amamentava. E a Bíblia diz que Jesus lhes era sujeito, submisso. Jesus Cristo é chamado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, de o carpinteiro, porque até os 30 anos de idade, Jesus era carpinteiro, ajudando seu pai. Para quem não sabe, o que Jesus fez dos 12 aos 30? É só conhecer o costume, gente, carpinteiro. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, sujeito aos seus pais terrenos aqui, obediente ao Pai, até a morte, morte de cruz. Meus queridos, indo para o fim, este é o último culto de 2020. Qual é o teu posicionamento frente a Jesus Cristo de Nazaré, neste mundo que você está enfrentando? Qual é o teu posicionamento frente a esse 2020, 2021? Murmúrio, talvez você esteja murmurando. Ó vida, ó céus, ó dor, acontece tudo comigo. O que aconteceu com os murmuradores no deserto? Que partiram com Moisés, pereceram todos. Preguiça, comodismo, tá bom assim, tá gostoso. Talvez você opte por estar em casa, e você deve optar por ter cuidado, sim. Agora ore contra isso. Nossa obrigação como crente todos é orar contra isso. Talvez você esteja meio preguiçoso, meio acomodado. De um exército de 32 mil homens, 27.700 foram dispensados. 31.700 foram dispensados por Gideão. E com 300 homens ele venceu a guerra. Só com pessoas dispostas. Só eu sou crente na pandemia? Só sobrou eu? Só eu sou crente? Só eu sou de Jesus. Ninguém está nem aí. Elias foi para a caverna reclamar e o Senhor disse: Elias, além de você, eu separei mais 7.000. Você não está sozinho não, meu querido. Medroso, assombrado, temeroso.
O moço de Eliseu estava assim, vendo o exército inimigo. E agora, que faremos? O que vai ser de nós? Vamos morrer tudo. Eliseu orou, Senhor, abre o olho dele. E quando aquele menino abre os olhos, ele viu o exército do Senhor. E disse, é agora que eu quero ver, esse exércitozinho vem para cima de mim. Você pensa que está sozinho? Ora, há coisas no mundo espiritual que Deus faz que você não percebe, é por isso que você tem que orar. Preocupado com amanhã, o Senhor Jesus Cristo disse, basta a cada dia o seu mal. Jesus prometeu cuidar de todos nós, como Ele cuida das aves do céu, como o lírio do campo. E eu pergunto, quem é maior, você ou o lírio do campo? Você ou as aves? Quem é mais importante? Quem é mais importante, você ou o vestuário? Você ou a comida? Em todas essas perguntas a resposta é, você é mais importante que as aves, que o lírio, que o vestuário, que a comida. Deus cuida. Então não se preocupe. Será que o seu posicionamento é ouvir e assistir os vídeos conspiratórios da internet? Alguns vídeos são proféticos, né? Interessante. Até coloquei lá no Instagram, gente, vigie, não afirme com certeza o que Deus não diz com clareza. Não replique o que Deus não disse e Ele não assegurou. Não foi em 1914, não foi em 1918, não foi em 1925, nem em 75, nem em 2000, nem do calendário maia, nada. Ele disse que ninguém sabe o dia e a hora. Quer saber a hora que Jesus vai voltar? É fácil. Vê se alguém previu que aquele dia ele vai voltar. Se alguém fez, vai ser amanhã. Pode ter certeza que não vai ser. Porque ele disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então, você anda ouvindo isso aí? Está preocupado com a manifestação do iníquo, os golpes, as fraudes, o ataque aos governos, o cancelamento dos direitos civis, o ataque à família, à liberdade? Está preocupado com isso? Ou com as previsões do fim do mundo? Olha que o Senhor Jesus disse para nós, não temas. Presta atenção. Não temas. Eu estou convosco todos os dias até o fim. Não tenha medo, eu estou contigo todo dia. Não há um dia que você acorde e possa dizer, hoje Jesus não está comigo. Não, Ele está. O problema é como você se posiciona, quer a companhia dele ou não? Quando falamos em posicionamento, meus queridos, a palavra posicionamento, ou qualquer assunto, nós estamos falando de lugar. Se você olhar no dicionário, posição é lugar. Qual é o teu lugar nessa história? Qual é o meu enquadramento em relação a isso tudo que está acontecendo? Em relação a Jesus, a essa história que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Qual é o meu lugar em relação a Cristo se não está nele mesmo? Sabe onde Moisés queria estar? Ele disse, eu quero ver tua glória. O Senhor disse para Moisés assim, Moisés, ninguém pode ver minha glória e continuar vivo. Não há mortal nenhum nesse mundo que possa ver a minha glória e continuar vivo. Olha que ousadia de Moisés. Mas eu vou fazer uma coisa, Moisés. Eu vou te colocar na fenda da rocha e vou te cobrir com a mão. Entendo eu passado, tu me verás pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Onde Moisés foi colocado para ver Deus pelas costas? Na fenda da rocha, na rocha fendida. E é na rocha fendida pelos nossos pecados, Jesus Cristo de Nazaré, que você deve estar. Para que você não veja Deus pelas costas, mas como está em Apocalipse, contemplaremos a sua face, veremos a sua face e seremos para Ele filhos e filhas, pela obra de Jesus na cruz. Qual é o teu posicionamento? Posicione-se. O apóstolo Paulo, encerrando, disse assim, estou crucificado com Cristo. Não eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Posicione-se. Posicione-se.
Ou eu estou com Cristo, eu não estou. Ou eu tenho a vida eterna, ou eu não tenho. Ou estou aos pés de Jesus, como nós cantamos, eu não estou. Deixa eu dizer uma coisa aqui, o Covid é o menor dos nossos problemas, por incrível que pareça. Existe. O vírus está aí. Mas o maior problema que nós temos chama-se pecado, e basta um, nos separa eternamente do Deus vivo. Cristo Jesus veio para resolver isso. Qual é o teu posicionamento? Perguntou Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer com esse Jesus que você ouviu aqui hoje? Posicione-se. Caminhe com Ele. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Bendito seja o Teu nome. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus de amor, nós Te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor. Te agradecemos pela Tua graça sobre nós. Te agradecemos porque o Senhor nos chama a uma tomada de posição em Cristo Jesus. E eu quero Te louvar, porque existe um lugar, existe um enquadramento. E esse é Jesus, aos pés dele nós queremos estar. Como Maria, irmã de Marta. Marta andava agitada de um lado para o outro e Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta. A tua irmã escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Eu quero estar aos pés de Jesus em 2021, meu Deus. Eu quero estar aos teus pés, meu Jesus, hoje. Eu quero estar aos teus pés em família, como igreja. Que a minha tomada de posição seja por Jesus sempre. Sempre por Ele, para Ele. Assim eu oro, Senhor, agradecendo por essa oportunidade, clamando por essas vidas que aqui estão. Obrigado, Pai, pela vida da Lourdes, pela vida da pequena Coral, pela vida da Aline, pela vida, Senhor, dos que aqui estão, talvez eventualmente pelo Zoom, pela primeira vez, mas nós como cristãos, tomemos posição diante dEle, sempre para Ele, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor.